Muito boa noite. Eu vou trazer aqui uma reflexão. Dado o tempo, vou procurar ser o mais telegráfico possível. Sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Se já todos encontramos, então eu vou proceder à leitura e os irmãos acompanhem em silêncio. Em reverência à palavra de Deus, à palavra do Senhor, convido-vos a colocarem-se de pé. E assim diz a palavra do Senhor. Quem não encontrou, então agradecia que acompanhasse em silêncio. Quanto a ti, meu filho, ganha coragem com a ajuda que vem de Cristo Jesus. E o que aprendeste de mim diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que forem capazes de ensinar a outros. Aceita os sofrimentos que te vierem como fiel soldado de Cristo Jesus. O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para estar às ordens do seu comandante. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua graça. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia e que são a razão de não sermos consumidos pela tua ira. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui reunidos para sabermos um pouco mais sobre a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e rogamos-te que o teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, acatar aquilo que o Senhor tem nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém? Convido-vos a tomarem os vossos assentos. Fazendo aqui um enquadramento sobre esta segunda carta de Paulo a Timóteo, para quem já leu essa carta, vai perceber que o apóstolo Paulo está encarcerado, ele está numa masmorra, e a razão pelo qual ele se encontra preso é porque o imperador Nero, que era um imperador terrível, mau, um imperador impiedoso, decide colocar fogo na cidade de Roma, incendeia a cidade de Roma e ele vai atribuir a culpa aos cristãos, vai atribuir a culpa a Paulo. E é por essa razão que o apóstolo Paulo se encontra encarcerado numa masmorra e ele sai da prisão para o martírio, ou seja, para ser decapitado. Paulo exorta a Timóteo a guardar o evangelho com o intuito de comunicá-lo, de transmiti-lo com fidelidade e com alguma urgência. E Paulo vai trazer aqui algumas figuras de linguagem para nos ensinar a importância, não é, do ministério da palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 4, nós lemos que depois de ter sido formado o corpo diaconal, o apóstolo Pedro disse assim: olha, nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No capítulo 2, versículo 1, diz: quanto a ti, meu filho, ganha coragem com a ajuda que vem de Cristo Jesus. Na verdade, naquela época, naquela era em que o apóstolo Paulo viveu, os tempos eram extremamente difíceis. A igreja estava a ser perseguida politicamente. E, ao mesmo tempo, haviam falsos mestres que se estavam a infiltrar na igreja. E Paulo realmente está muito preocupado com esta situação, uma vez que ele está preso. Timóteo, para quem também já leu 1 Timóteo, 2 Timóteo, vai perceber que este jovem Timóteo, na verdade, era um jovem tímido, era um jovem doente. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que tu não vais conseguir
permanecer na fé se primeiramente você não receber a capacitação da graça. Se não, vejamos no versículo 1. Quanto a ti, meu filho, ganha coragem com a ajuda que vem de Cristo Jesus. O cristão não poderá ter uma vida vitoriosa, o cristão não poderá ter uma vida vitoriosa sobre o pecado se ele efetivamente não receber essa capacitação da graça. É preciso que ele receba a capacitação da graça. É preciso que o crente, na verdade, ele, para se manter firme na fé, ele precisa de receber o poder sobrenatural de Deus. E esse poder sobrenatural de Deus, na verdade, não emana da terra. Este poder sobrenatural não emana da capacidade ou dos dons do homem, ou das habilidades do homem. Este poder emana da graça de Cristo Jesus, sem o qual o homem não será capaz de permanecer na fé. Por isso é que o apóstolo Paulo, logo no versículo 1 do capítulo 2, vai chamar a atenção a Timóteo. Meu filho, ganha coragem com a ajuda que vem de Cristo Jesus. No versículo número 2, o apóstolo Paulo vai dizer: e o que aprendeste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que forem capazes de ensinar a outros. Conforme eu disse no início, não basta preservar, não basta guardar o Evangelho. É importante que também este Evangelho seja transmitido com fidelidade e com alguma urgência. E há duas coisas que são exigidas aqui, neste versículo que nós acabamos de ler, que é a fidelidade e a capacidade de ensinar. Fidelidade e a capacidade de ensinar. Nas nossas igrejas, na comunidade de fé, nós assistimos a dois cenários. Existem aqueles que, na verdade, são fiéis, mas que carecem da capacidade de ensinar. Existe um outro grupo que tem esta habilidade para ensinar, mas que lhes falta fidelidade. O obreiro de Deus, o servo do Senhor, na verdade, deve estar dotado destas duas qualidades, que é a fidelidade e a capacidade de ensinar o Evangelho. E quando nós, da mesma maneira, digo eu, que Timóteo recebeu de Paulo o Evangelho, ele vai dizer também assim a Timóteo: olha, procura transmitir este mesmo Evangelho a pessoas de confiança, a pessoas idôneas, para que estas mesmas pessoas também tenham a capacidade de ensinar a outras pessoas. Então, não basta nós guardarmos, não basta nós conservarmos o Evangelho, a sã doutrina, mas também precisamos, com alguma urgência e fidelidade, transmitirmos este Evangelho, esta palavra do Senhor. Versículo 3 e 4. Aceita os sofrimentos que te vierem como fiel soldado de Cristo. O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para estar às ordens do seu comandante. O apóstolo Paulo já havia ensinado na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 em diante, que a vida cristã é uma vida de luta. O apóstolo Paulo vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por um lado. Por outro lado, o apóstolo Paulo também vai chamar a atenção no sentido de que a nossa luta, na verdade, não é uma luta contra os seres humanos. Por outras palavras, não é uma luta contra o sangue, contra a carne. A nossa luta é espiritual.
A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra os principados. É contra estas entidades que nós devemos lutar, nós devemos combater. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui esta figura, que eu já fiz referência logo no início da minha intervenção, de um soldado. O soldado aqui foi arregimentado, ele foi alistado pelo seu alto comandante, que é Jesus Cristo. O soldado não tem vontade própria, o soldado simplesmente obedece às ordens do seu alto comandante. Ele recebe as ordens, então parte para o campo de batalha. O soldado não deve se preocupar com os negócios da vida civil. O soldado deve se preocupar com os negócios do seu alto comandante. O alto comandante dá ordens, ele acata as ordens e parte para a ação. O ministro de Deus precisa de ser uma pessoa focada. E a vida militar exige rigor e disciplina. Eu acredito que temos aqui irmãos que são militares, se calhar alguns estão na reserva, e hão de concordar comigo, que eu não sou militar, por aquilo que li, por aquilo que ouço, a vida militar exige, na verdade, rigor e disciplina. E eu tenho dito, temos um grupo no WhatsApp, e eu tenho dito e volto a dizer que cada jovem hoje em dia devia pelo menos cumprir o serviço militar obrigatório, pelo menos um ano, antes de entrar para a universidade. Porque a vida militar, na verdade, te confere este rigor e disciplina. E o soldado deve estar sempre pronto, como disse, para receber as ordens do seu alto comandante e agir. Para terminar, vamos ler o capítulo 2, versículo 15. O obreiro deve procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.